Fala galera, Douglas Z por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Z Podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, daqui a pouquinho eu vou apresentar vocês. Mas antes, eu queria mostrar aqui o meu livro que eu lancei esse mês, O Poder do Impacto Network. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, se inspirar aí com outros 15 empresários que fizeram história aqui dentro desse livro, você vai poder aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo e a gente se conectar aí um pouquinho, você ter aquele tempo de aprendizado. E eu sei que vai ser muito bacana, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser adquirir. E tamo junto. Falando do nosso convidado de hoje, é um cara que é meu amigo, um brother. A gente compartilha de muitas coisas em comum aí, como empreendedorismo, família. A gente troca muita ideia também sobre Deus. E vocês vão ver ele daqui a pouquinho, fechou? Antes eu queria agradecer aos nossos patrocinadores aí, as parcerias que a gente tem. Gráfica DG, sempre apoiando aí, parceiro nosso aí. E a Red Tigre também, para você que tem um pet que quer colocar o seu cachorro aí em alta performance para treinar, para sair do... A gente sabe que é importante, né, o treino para os seres humanos, mas a gente sempre esquece dos pets ali, dos cachorros. Então, gastar energia vai ser super importante. E vamos pro que importa agora, pro nosso papo. Ele é um brother, eu vou mostrar a câmera dele já aqui. Com vocês, que Marcelo. suspense, gente. Tamo junto, Marcelo da Xnet. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Não sei por que ele fez todo esse suspense. Queria tirar onda com você, né, pô? Eu me sinto muito grato pelo convite, que Valeu, seja mano. uma tarde agradável, que conseguimos aí trocar um papo legal. Tô anestesiado, tá? Acabei de vir no dentista, você fica com a boca torta. E vamos embora, vamos conversar, Fechou. trocar experiências, aprender um com o outro aí. Não, e eu fiz essa apresentação pra tirar onda. Eu sei que você já gravou alguns podcasts aí, Mentira. nosso papo vai ser muito Tô bom. nervoso do mesmo jeito, gente. Cara, pra você ficar mais tranquilão, então, queria que você se Não. apresentasse aí. Prazer, meu nome é Marcelo, 39 anos, casado com a Égina, tenho uma filha, Manuela, de 10 anos, Ana Júlia, de 8 anos, proprietário da Xnet, que mês que vem faz 7 anos de operação, graças legal, a Deus, 20 colaboradores, uma carteira legal de cliente, uma ferramenta que Deus me deu em minhas mãos para fazer a gestão, onde vem impactando muitas vidas, transformando vidas através dos nossos colaboradores e transformou minha vida também, levando acesso para minhas filhas de uma boa escola, uma boa moradia. Só gratidão por que Deus vem fazer em minha vida. Amém. Cara, aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Por isso que eu trouxe você pra gente conversar um pouquinho. Eu trouxe 3 tópicos aqui que eu quero abordar e eu quero começar por ele, né? Como é que foi esse início aí do empreendedorismo? Eu vi um pouquinho do início ali da Xnet. Até tinha perguntado uma vez pra você se eu não tava entre os primeiros 100 clientes ali, porque eu vi você subindo na escada ali, começando tudo. Conta um pouquinho sobre como foi esse início da Xnet. Eu sei que você já deve ter contado isso algumas vezes, mas conta um pouquinho melhor disso daí. Vamos contar quantas vezes for preciso, né? Bom demais, cara. Acho que inspira a galera, e principalmente da galera lá do Vista Alegre, lá, a galera da Quebrada. É uma honra poder representar. Eu me sinto, não como obrigação, mas claro, de quem vem de uma comunidade com difícil oportunidades. A maioria das pessoas dizem a mesma coisa, que eu sou o primeiro cliente. Isso é bom, é gostoso, nos enche o nosso ego em saber que clientes duraram por muito tempo, sinal que o nosso trabalho é bom. A Xnet, ela nasce de uma ideia de uma dor que a nossa comunidade tinha de não ter acesso à internet com uma qualidade estável, né? E o meu sócio tinha uma lan house e a grande maioria dessas empresas, elas começaram como lan house porque já levava acesso para as comunidades e ali tendo acesso. E aí criar uma infraestrutura também, né? Aí ele me chamou para criar essa infraestrutura. Eu não entendo do negócio, não entendia, hoje entendo, corrigindo aqui. Não entendia do negócio, ele me convida para mim ser o sócio investidor e ele que entende do negócio. A gente acabou trazendo o link principal de 4 km. Tivemos que lançar um cabo inicialmente de 4 km para poder trazer uma internet estável. Isso em 2018. Setembro de 2018. Então a ideia era só cabear a nossa rua para poder levar acesso à internet aos nossos amigos e vizinhos. Não tinha pretensões nenhuma de ser o que ela é hoje, né? E a gente acabou atendendo todos os moradores da nossa rua muito rápido. Logo, fizemos mais uma rua, a segunda,
E a terceira, e depois eu parei e pensei e falei, aqui tem alguma coisa. Oh, e quando você fala assim que não pretendia chegar onde você chegou aqui, obviamente que ela foi crescendo bastante. Sim. Mas, tipo assim, você já tinha uma mente empreendedora? Você já queria chegar longe? Ou era, tipo... Sim. Eu, com meus 12 anos de idade, comecei a trabalhar no Lava Rápido, ganhava R$6 por dia. De segunda a segunda, trabalhei lá por 3 anos. E depois de lá, saí, fui pro mercado. Eu tinha na minha cabeça que eu ia ter uma empresa, que ela ia se chamar X. X o que, não sei. O X é por conta do Eike Batista, que na época ele era o mais rico do Brasil e talvez até o mais rico do mundo na época. Né? Então eu tinha ele como inspiração como empreendedor. Assisti o filme dele há pouco tempo. Eu também assisti, muito interessante. E na minha cabeça, eu já sabia que ia ter uma empresa, eu sabia o nome e já comecei a desenhar a gestão de como seria pagamento de salário, qualidade de vida, como folgas, forma de lidar com pessoas. Eu já tinha tudo isso desenhado. Como seria? E aí Deus foi desenhando isso. Claro que, gente, as pessoas precisam entender que eu estar com isso na minha cabeça não significa que ia cair do céu. Pronto também. Então, eu acredito que para você alcançar algum lugar, você precisa estar em movimento, entende? Então, eu sabia que eu ia ter uma empresa, mas não sabia qual segmento. Eu sabia que ia chamar X, mas não sabia que ia ser Xnet ou X... Já tive outras empresas também. Mas o que me fez chegar onde eu cheguei hoje foi estar em constante movimentação. Desde os meus 12 anos de idade, trabalhando. Então, eu nunca fui uma pessoa acomodada. Eu sempre fui incomodado a estar parado. Então, acho que fica uma lição para quem está nos assistindo, porque as pessoas têm na cabeça que empreender é criar algo novo, o que eu vou fazer, como vou fazer. E as pessoas têm que primeiro pensar, o que eu estou fazendo agora? Então, eu acho que é muito impactante você estar em movimento, porque você está em movimento, Deus vai te conectar com pessoas, com negócios, com áreas diferentes que você nem conhece, nem sabe que vai conhecer. Mas quando você começa a se movimentar, aí já envolve Deus no negócio, né? Porque Deus se agrada de pessoas que trabalham e buscam, né, os seus objetivos. E aí ele te conecta com pessoas, que as pessoas buscam o tal propósito, que eu acredito que as pessoas ficam nisso. Qual é o meu propósito? A questão é, você está se movimentando para se encontrar com o seu propósito? Eu acredito muito nisso, estar em movimento para que você vai se construindo algo legal, vai se direcionando, algo dá errado e se movimenta e aprende com as pessoas em novos negócios. Top demais. Você estava falando da Xnet, uma coisa que eu queria levar agora para o tópico da Xnet são as pessoas, que é o que você falou aqui. E eu acho que isso é o que chama muita atenção da Xnet, eu acho. Que leva a atenção são as pessoas. Você falou da questão gestão de pessoas. Você falou da questão de salário, de folga, dessas coisas. Conta um pouquinho mais, como é que é essa construção da cultura, assim, tipo Xnet? Que eu acho que isso que é legal de compartilhar e o que faz a empresa bem diferente, assim, eu acho que de todas ali da quebrada, eu acredito que sim. Xnet tem essa pegada de cultura de pessoas, de aparecer nas redes sociais, de ser quem elas são. É uma área que eu gosto muito, a pessoa tem que gostar, porque tenho presenciado algumas pessoas, até mesmo nesse cenário que a gente encontra hoje, alguns empresários, de fato, se preocupando com essa área humana, mas alguns fazendo porque precisa ser feito. Exemplo, acabou de sair uma lei que as empresas precisam pagar psicólogo para os seus colaboradores, né? A Xnet já faz isso desde quando ela nasceu. Então, existe o fazer porque é obrigação, existe o fazer porque, de fato, você veja quem está do seu lado bem. Vamos falar de Xnet e aí a pessoa pode pegar isso para o segmento dela. E o Xnet... Marcelo, como representante da empresa e gestor, eu tenho que procurar os melhores equipamentos, uma empresa com qual eu fecho parceria para me entregar o link estável, certo? Para poder entregar um produto, de fato, que na ponta funcione. Só que os donos de empresa acabam não entendendo que pode vir tecnologia que for,
Não adianta eu comprar o melhor equipamento se eu não tiver uma pessoa engajada e bem para executar que esse equipamento funcione. Então, o lado de cuidar das pessoas, de fato, não é hipocrisia. Porque eu posso falar aqui no podcast, eu posso falar lá no meu Instagram, e quando eu sair dessa telinha de trás, não sei isso. Não vai funcionar, irmão. E é uma coisa que sai do coração mesmo, Teté? Você acha Hoje que... eu consigo entender que, de fato, Deus colocou isso no meu coração, sabe? Não sei se é por conta do meu histórico de vida, de vir de uma área de comunidade onde somos poucos olhados, né? Não estou aqui para se vitimizar. Eu não sei te dizer, é algo que está no meu coração que me faz bem ver as pessoas bem. Pelo menos até onde eu posso fazer a minha parte, que é, poxa, pagar um bom salário, pagar um psicólogo, porque eu pago psicólogo para mim. Porque eu entendo a importância, não porque foi criada uma lei, eu sou obrigado a dar para um funcionário. Existem esses dois lados, fazer porque é obrigação, fazer porque de fato alegra o meu coração. As pessoas precisam entender o que é sucesso, o que é dar certo. Essa vida, de fato, ela é muito curta. E aí, quando você for embora, qual legado você vai deixar, sabe? Por onde você passou, quem foi você? Mesmo de funcionários que foram embora, que é normal o ser humano não se dar bem um com o outro, ou ficar chateado por uma ação ou outra, mas lá no fundo vai, de fato, ver que por trás das câmeras, como era feito? Era de coração? Ou era feito porque tinha que mostrar para alguém? Então, acho que tá precisando os donos de empresa olhar para as pessoas como pessoas. Não que ele tem que cuidar ou ter obrigação de cuidar igual o filho dele, mas faça parte dele, porque esse colaborador, ele é essencial para que aquela empresa avance. E automaticamente a empresa avançando, o funcionário vai avançar. Então, eu acredito que anda junto o colaborador com o patrão. E quando eu olho para os meus funcionários, eu não posso falar pelo outro, eu falo por mim. Muito me alegra quando eu vejo ele conquistando seu carro, sua moto, uma roupa diferente, um passeio com a sua família, uma folga diferente. O que isso é feito não é gestão, por mais que seja. É de coração. É ver de fato o semblante do seu colaborador bem, saber que ele possa ter passado na Xnet, o comportamento dele é diferente, o posicionamento dele é diferente. Então é coração, não é algo estratégico. Então, eu falo isso porque quando... E tem grande impacto, tá? As pessoas que às vezes vai estudar o empreendedorismo, é que tem muita gente que ainda não está numa fase de contratar, né? Tipo, tem muita gente que está começando empreendedorismo, às vezes é uma pessoa só, ou duas. Mas quando chega assim num volume grande, eu falo isso porque a Cris lá na empresa onde ela trabalhava, ela lidou muito com pessoas e eu vi essa transformação. Eu vi o quanto que é um negócio muito genuíno, tem que partir da visão... Do coração. A visão da pessoa como mundo, para ela transparecer aquilo. Tanto a questão de fé, que é uma coisa que a gente vai entrar depois também. Sim. Que eu tenho certeza que foi fundamental para essa transformação. Uma coisa até que eu queria te dizer aqui é que desde essa história de você subindo numa escada ali para iniciar a Xnet que eu vi, e eu já sabia que era um negócio que podia ser muito bom. Porque tem umas características de negócios bons, né? Negócios que tem recorrência. Sim. Sabe, pra gente que estuda empreendedorismo. Naquela época eu já era um cara que estudava já. E já entendia, né? Eu já tinha isso. Eu não tinha. Então, e eu achava que você já tinha. Não Você tinha. acredita? Tanto que muitas transformações que a gente conversa e quando eu te pergunto sobre isso, eu sempre pensava assim, até a questão de fé também. Sim. Você vê que como já era um mundo meu, só não era um mundo tão expandido, porque minha mente está expandindo também. Por mais que eu naquela época eu já sabia, hoje já vejo de uma outra forma. Hoje eu vejo que eu perdi muita oportunidade por não ter tido essa visão. Então, eu achava, cara, juro, eu achava que você já tinha. É tanto que toda essa transformação que você teve, que eu queria até virar essa página um pouco de empreendedorismo, apesar de que ela é muito importante, a gente pode voltar nela se você se lembrar de alguma coisa que faz sentido compartilhar. Tem muita coisa, né? A gente vai conversando, as pessoas precisam entender que a gente começa a conversar e aqui vai indo. Sim. E a gente vai indo para um caminho, né? É sempre importante voltar para isso. Porque é questão de pessoas, né? Que eu ia falar sobre fé. Voltando sobre isso de fé e visão, olha só, né? Não tem por que eu mentir sobre isso. Tem 2 pontos aqui importantes que a gente pode deixar para quem está do outro lado. Uma, que é estudar, não estudei. Isso me deu um déficit gigantesco. Porque se eu tivesse estudado, eu não teria retardado tanto tempo da minha empresa. E sobre fé também. O fato de eu estar longe de qualquer religião que seja, porque falar não está relatado a uma igreja, uma placa de igreja, e sim no que você acredita, no que Deus pode fazer na sua vida. Então, 2 pontos, pilares importantíssimos aqui.
pro empreendedor é estudar. E estudar, às vezes, não é ficar 5 anos numa faculdade, e sim se aprofundar do negócio que você no qual está atuando. Eu era muito... deixa acontecer, trabalha, acorda, vai trabalhar. Então, faltou estudar e faltou ter fé. Acho que retardou o sucesso da minha empresa. Não, interessante. E aí eu queria entrar nessa parte de fé que você já começou. Fala um pouquinho da sua família. Eu sei que hoje você trabalha com sua esposa lá, né? Sim. Às vezes as meninas também estão na operação lá, acompanhando tudo. Eu vi você sempre compartilha algumas coisas lá e eu acho isso muito interessante. Conta um pouquinho dessa parte de fé, de família. Eu acho que essa parte de família eu queria que você... Já que eu toquei, né? Falei da sua esposa lá e das filhas. Fala um pouquinho como é que é isso aí. Então, a questão família e fé... Olha como é. Quando eu estava nesse automático da minha vida, que eu achava que tudo eu fazia acontecer, que era acordar e só trabalhar sem planejamento, ou sem procurar uma direção divina de Deus, só fiz coisa errada. Eu sou convertido há 2 anos e hoje eu consigo enxergar que, de fato, Deus usa nossas esposas para falar com a gente e o quanto eu ignorei isso. Então, hoje, a minha esposa, quando eu olho para ela e tudo que eu vou fazer hoje, amor, tá acontecendo isso, o que você acha? Vai lá conversar com Deus e volta. Então, essa intimidade com a minha esposa me trouxe para um lugar de mais segurança, de menos erros, de mais estabilidade, mais calmaria. Antes de eu ter esse entendimento cristão, eu achava que minha esposa não entendia nada, eu que sou empresário, eu que tô aqui todo dia, e eu vejo que eu era um baita ignorante, assim, de não ver esse lado cristão, esse lado de fé, de ver quanto Deus usa nossas esposas para nos alertar de diversas coisas. Então isso teve uma relevância gigantesca na minha vida hoje e uma relevância nos meus negócios, nas minhas decisões. Antes não procurava minha esposa, hoje procuro para qualquer tipo de decisão que eu venha tomar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E lá atrás ela veio trabalhar comigo na Xnet e não dava certo porque eu tinha essa visão. Essa visão de que ela não entendia de negócio. E hoje ela vem atuar na Xnet num cenário totalmente diferente. Então isso vem nos trazendo muita força para nossa família, para o nosso negócio. E de fato foi uma virada de chave muito grande para nós errar menos, para nós ter mais paz entre nós, para a gente unir nossas forças para que conseguimos fazer a gestão hoje dentro da empresa. Hoje ela fica mais cuidando da parte das meninas e eu dos meninos. Até isso tá ficando melhor. Fica mais leve para mim quando você divide o fardo. Fica mais leve para ela. Ela me pergunta muitas coisas. Hoje a gente é muito mais aberto a isso. Digo eu, né? Porque o ignorante da relação era eu. Então hoje trouxe muita força para nossa família, entendendo que primeiro Deus... E quanto trouxe força para o nosso negócio, eu poder usar essa sabedoria que até minha esposa, que Deus usa tanto ela. Que top. Não, eu tava observando, eu observo muito isso também lá em casa, né? Eu falo pra Cris direto, ela me ajuda... Que sorte a nossa, viu? Poxa, ela ajuda demais, sabe? É uma bênção na minha vida lá, no meu trabalho, nas minhas coisas. Ixi, e vai ter presente, faço questão até de deixar isso coisa registrado aqui, porque essa questão do homem, da força do homem no negócio, no empreendedorismo, em apostar, em acreditar. O ego, né? Entendeu? Às vezes isso é uma coisa que... Isso é do homem mesmo. E a mulher, ela tem um papel muito fundamental, tanto no casamento... E eu tava ouvindo hoje, né, o Marcos Paulo, que fala, me inspira em algumas questões, falando sobre questão de empresas mais familiares. Do tipo, aqui eu vejo você se tornando ali, né? Você e sua esposa, fazendo gestão da empresa. Você sente que... Eu sei que como gestão de pessoas, né? A gente nem fala muito de gestão, porque a gente fala disso. Vamos voltar. Mas você acha que os resultados, assim, da empresa... É óbvio que se você mexer com as pessoas, você vai ter mais resultados. Mas você sente que isso fez uma diferença? Sim. É visível, né? É visível ver a diferença. Na verdade, o próprio ambiente você consegue... Eu te falo pelos meus clientes.
Eu nem falo por mim, porque a partir do momento que só você fala, isso não tem uma É só sua uma opinião, verdade, né? é só sua opinião, né? Quando começa outras pessoas dizer sobre isso, aí sim te faz sentido. Porque quando você tá dentro, você não consegue ter um olhar macro, né? Um olhar de drone, né? Uhum. Então, quando as pessoas começam a dizer e nem te conhecem, fala, cara, ao acompanhar vocês, traz uma leveza. Eu queria isso pra mim, eu não consigo. Converso com alguns amigos que tem tá nesse momento que eu tive lá atrás, que é muita divergência com as esposas no negócio. Então, quando outras pessoas começam a dizer pra nós que tá transparecendo, levando essa energia de que é tão leve, é que a gente vê que tá dando certo. Quando o outro tá dizendo, sabe, sobre nós, eu acho que faz mais sentido do que nós. E aquele episódio que eu falei das meninas lá acompanhando a operação? Que... Elas não gostaram. Foi ideia da minha esposa. Cara, tem sido, assim, surreal, assim, minha esposa está atuando hoje, assim. São gatilhos muito cirúrgicos. E hoje eu tenho medo de falar não. É até um perigo isso hoje. Porque tudo que ela diz, faz. Porque tudo que ela falou lá atrás e eu não fiz, aconteceu. Eu me ferrei. Você sabia que ela estava dando direcionamentos pro caminho Não, eu não que sabia. deveria... Não, hoje, né? Hoje você entende então, que... pelo fato dessa experiência, de tudo que ela falou aconteceu... Você pensa duas vezes de não Não, seguir, nem né? penso. Ela falou, eu faço. Tem coisas que ela falou, fala assim. Ela, não, só falei pra falar. Eu falei, não, você falou, vou fazer. Então, eu tive essa experiência, né? Das coisas que ela me falou. E eu não fiz, deu errado. Então, não tem por que eu seguir outro caminho. E aí, minha filha tava de férias. Voltando ao assunto. Eu achei bem legal, por isso Ela que eu toquei falou, nisso. as meninas tá lá na minha mãe, pega elas pra mostrar como que é. Meu, minha filha tem 10 anos, tá na transformação de... Aí é que tá você ser transparente. Por isso que eu disse, não adianta eu querer trazer uma imagem que eu não sou. Eu poderia muito bem trazer uma imagem muito linda ali, olha, minhas filhas, eu fui muito real ali. Minha filha não tá gostando, porém eu estou fazendo. Porque talvez hoje não faça sentido pra ela e talvez um dia eu nunca faça e tá tudo bem. Sabe o que eu acho legal disso dali? Elas entenderem o que vocês estão... Como é que é o dia a dia. Mesmo que não... Que ela não porque gosta, tem gente... não é sobre ela gostar. Porque tem gente que às vezes vai olhar aquilo ali, cada um vai olhar por um olhar. Tem gente que vai achar que é mais uma sucessão de, poxa, só ensinar como que funciona a empresa para de repente elas liderarem. Mas às vezes só de ela saber como é que é o dia a dia, o que vocês realmente fazem. Eu falo isso porque tem São sementes, né? Quantas famílias, cara, quantas crianças sabem que o pai trabalha, mas não sabe o que é o dia a dia do pai. Então eu acho legal isso, trazer um pouquinho para aquilo ali. Então, por isso que eu lembrei. É que elas são muito novas, né? Então, talvez não faz sentido hoje, mas daqui... E eu nem falo, tempo. e eu nem falo por questão de carreira. Sim. Eu falo mais por elas entenderem, então isso quer dizer aqui que é a empresa então quer dizer que da família. quando você sai, porque eu vejo, né, às vezes lá vocês postando, quando sai num sábado ou num domingo porque rompeu uma fibra, alguma coisa, é aquela rotina, é aquilo ali que tá acontecendo, entendeu? Eu acho bacana levar isso pra elas. Eu não tive essa visão, minha esposa que teve, achei muito bom também. Tenho certeza Quando que ela ela falou, pensou. já liguei pro gestor, o gestor também gostou pra caramba. E é isso, cara, tem sido tudo muito novo e acredito que tudo tem sido direcionamento de Deus, assim. São visões que eu não tinha antes. Quer falar Se um eu pouco... tivesse essa visão aí, seria pra ela aprender, pra tocar o negócio, e olha só. Não, então, e eu acho que isso é até errado, eu acho, de algum certo ponto. É forçar, né? Forçar a barra. Porque isso aí elas vão ter tempo suficiente pra entender e tomar decisões e sentir inspiração no que vocês estão fazendo. Se tiver que ser, será, né? Entendeu? É sempre apresentar pra Deus que Ele venha fazer na vida delas o que Ele tem pra elas e não o que eu quero pra elas. Falando de Deus, você quer contar um pouquinho aí dessa nova fase? Tem sido bênção demais, assim. 2 anos que eu me converti. Você estava comentando O que até Deus aqui, tá né? fazendo na minha vida, assim, cara, é sobrenatural, sabe? Primeiro eu vou buscar a igreja por uma depressão, de olhar o homem que eu era sem valor, o homem do mundo, assim. Eu me peguei olhando pra isso e falei, que merda de homem que você é. E aí acabo aceitando Jesus como meu único salvador. E vem acontecendo coisas assim extraordinárias na minha vida, que eu queria até levar para as pessoas isso, que eu vou buscar Jesus ali por mim, por uma depressão, por um desespero, né? E hoje, ver as minhas filhas orando, ver as minhas filhas entender que sempre apresentar para Deus qualquer situações que seja, boa ou ruim, eu consigo ter uma linha de raciocínio comigo e pensar,
não foi porque eu fui na igreja por causa de mim. Talvez só foi por causa daquele dia ali que ela começou a orar porque... Eu vou te dar um exemplo, senão não vai fazer sentido nenhum. A minha esposa esse dia estava em casa e ela passou pelo quarto das minhas filhas e a mais nova estava de joelho orando. Aí minha esposa passou, deixou. Aí depois passou, ela chamou a minha filha e falou: filha, a mãe passou, viu que você estava orando. Por que você estava orando? Falou: mamãe, eu não estou bem na escola e eu estou orando para Deus me ajudar. E aí eu consigo entender, pelo menos minha visão. Quando eu busco Deus, eu fui por mim. Uhum. Eu consigo ver o que Deus está fazendo através do meu exemplo para minha filha, valeu a pena. Então não é mais por mim, é sobre o que pode ser alcançado e ser feito através de mim. Então, eu ter feito essa escolha na minha vida, a restauração do meu casamento, o quanto tem sido o meu maior sucesso, assim, como homem, de ter uma casa que tem suas dificuldades, mas de uma forma resolvida diferente. De que oramos juntos, de que buscamos juntos, que fortalecemos na rocha juntos. Amém, glória. É diferente. Talvez é mais difícil ainda a vida do crente, tanto levante, que está repreendido em nome de Jesus. Mas eu acho que é isso. É o que Deus está fazendo através da minha vida. Não, porque antes eu olhava, eu buscar Deus, Deus me salvar, me perdoa. Então hoje consegui ver o agir dele na vida das minhas filhas tem sido assim a coisa mais linda que eu tenho gratidão a Deus, assim. O cuidado que ele tem tido com a minha casa, com as minhas causas. Acho que é isso. Show. Show de bola. Oh, eu queria falar sobre imagem e inspiração, que eu separei em 3 temas aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre família. Queria falar sobre imagem e inspiração, que é um pouco do Marcelo nas redes sociais, cara. Sabe, esse negócio... Você lembra que eu cheguei a ter uma conversa com você uma vez falando sobre essa liberdade de se expor, de contar, de compartilhar aquilo que você acha que faz sentido. Como é que... Isso é... Eu sei que talvez você vai falar assim, é super natural. Talvez seja pra você hoje. Mas e pra quem não tem esse hábito e vê e curte toda essa inspiração que vocês trazem ali, não só na empresa, mas no dia a dia, nas questões da igreja... Como é que é isso aí? Me conta, como é que é isso pra você? O que você pode deixar de aprendizado, assim? Hoje eu consigo entender que tem pessoas que têm mais praticidade com o público. Não parece, mas eu tenho vergonha. Que nem eu estou aqui, eu tô nervoso. Esse nervosismo, ele é natural pro ser humano. Porque a gente tem sentimentos, tem pensamentos. E o que foi me destravando foi Você é tímido, mano. Porque você tem essa sensação de não posso isso, não posso aquilo, acharam isso, mas eu entendi também que o quanto é motivacional. Há um tempo desse eu parei de postar algumas coisas. E eu vi as pessoas me cobrar. Ei, por que você parou? Poxa, me ajuda bastante. E eu tenho medo disso. Porque eu entendo o quanto é uma responsabilidade quando você direciona alguém a algo. Já pensei em lançar curso meu, lancei um tempo. E eu vi que as pessoas, elas até querem, mas elas não querem pagar o preço. E aí por isso eu parei. Eu vendi algumas mentorias e aí quando eu comecei a mostrar o caminho, que a mentoria nada mais é, olha, eu fiz assim, assim, assim. Só que você que vai aplicar e achar, porque as pessoas acham o fato dela comprar uma mentoria sua, pronto, vai dar certo. Não é uma receita de bolo, né? Você vai ter que adaptar para sua realidade, para o seu momento, né? Isso. Então, eu consigo entender que existe uma grande responsabilidade quando eu posto alguma coisa na minha rede social. Faço questão de postar quando estou na igreja ou quando estou com meus filhos, porque eu sei o quanto pode impactar uma vida atrás da telinha, uma frase. Sempre venho dizendo para Deus usar a minha vida, usar a minha boca, para que eu possa ser ponte, para que eu possa ser canal. E existe diversas formas de a gente alcançar vidas. E eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct dizendo de pessoas que têm se aproximado mais próximo dos seus filhos porque viu meus stories, é surreal isso. Top. Pessoas que vêm dizendo que
tem tido mais momento familiar por estar vendo meus Instagram. Pessoas que não me conhecem perguntando qual igreja que eu congrego e eu mando endereço, a pessoa vai. Pessoas que eu começo a conversar, mando o link do grupo, que a gente tem um grupo de homens que tem oração de segunda a sexta, 5h25 da manhã. Você que é homem, me chama que eu mando o link. Então, tudo isso, assim, ao mesmo tempo é assustador, porque eu entendo a responsabilidade, mas ao mesmo tempo é gratificante de que a gente está alcançando outras vidas e gerando bons exemplos. Nós tá gerando uma boa energia para aquela pessoa queira tomar uma ação para ser diferente. É bacana isso. E quem tá lá que você perguntou como fazer, né? Eu sempre oriento as pessoas a fazerem. Às vezes tem vergonha, faz sem aparecer. Talvez poste uma foto, porque as pessoas têm várias ideias também. Às vezes só tá faltando se movimentar. Começa pequenininho, começa postando uma foto, começa postando uma música e de repente você vai soltando. Ou se não soltar também tá tudo bem, não tem uma obrigação para isso. Mas se movimente. Eu toquei nesse tema, primeiro porque a gente não faz, né? Eu faço pouco ainda. Faço muito pouco e tô sempre... Você tá retendo. Isso que você tá fazendo, vou fazer uma cobrança aqui, gente. Imagina, você é um cara super... E era nisso que eu queria que você tocasse, então, sabe por quê? Pode falar. Você é um cara super inteligente. Um cara que não para também. Um cara que sempre está em movimento. A gente faz live desde 2018, irmão. A gente tinha live. Lembra que eu falava, não deixava você falar? Mas a gente estava se movimentando ali. Se desenvolvendo. Estava se movimentando. Logo, é que aqui eu não posso nem te cobrar muito, porque agora você fez o livro, né? Chega a ser contraditório o que eu vou te falar. Mas quando você tem todo esse conhecimento, está dentro de você, e de certa forma você não está transbordando ou levando, você está retendo. Não é pouco? Sendo que você pode alcançar tantas pessoas através de uma ferramenta que é grátis. Sim. Então, quantas pessoas você pode transformar a vida com uma mensagem que você pode mandar aqui? Porque às vezes tem alguém lá do outro lado da tela que não acordou num dia legal. E uma mensagem que você dá, algo que você fala, você transforma o dia dela, irmão. E aí, quando você retém pra você o que você aprendeu numa conversa que você foi no network, você está sendo egoísta. Porque Deus te permitiu ir até aquele lugar, Deus te permitiu ter grana para pagar aquilo lá. E quando você teve aquela informação, trouxe pra você, retém, você está sendo egoísta. É isso que eu queria falar, porque a rede social, as pessoas costumam falar muito sobre o lado ruim da rede social. Por ser uma dependência, a galera passa muito tempo, muitas horas. Mas quem tá consumindo um bom conteúdo, cara, ela tá aprendendo com aquilo ali. Sim. E é isso que eu falei, do transbordo, cara. Eu acho isso é legal e é o que eu pego, assim, sabe? Dos conteúdos que você faz ali. Eu acho que você faz com naturalidade. Você às vezes brinca que a galera gosta do reality show, né? Gosta, do dia a dia, adoro do que tá acontecendo. Show. Adoram. Então você mistura. linha. Você põe um pouquinho de reality show e põe as informações legais ali, entendeu? Tem que ter cuidado, porque eu recebo diversas coisas também que, cara, se você tomar cuidado, quando eu comecei a vender mentoria, você acha, ixi, mais um Pablo Marçal, e te pega. Só que você tem que entender que você tem que prestar atenção pra quem quer te ouvir. Então a gente vive num mundo de internet que todo mundo fala o que quer, faz o que quer. E se você não filtrar e não tomar cuidado, vai te ferir. Então, a partir do momento que você entender, que você começar a querer levar algum tipo de conteúdo, existem pessoas que pensam diferente, e assim é a vida. E aí você tem que estar preocupado a quem? Falar pra quem quer ouvir, não pra quem quer ficar criticando. Isso aí. E o Marcelo vaidoso? Faz procedimento, que faz as paradas. Idade tá chegando, né? Não, eu sempre fui vaidoso. Eu gosto de me cuidar. Acredito que a aparência, ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Autoestima, pra trabalhar melhor, pra estar bem com a esposa, pra transparecer pra outras pessoas também. Olha, quanto é bom se cuidar. Você acordar. As pessoas olham. A gente tava falando lá atrás, né? Sobre o estilo de vestir também. Sim. E tudo mais, né? Isso impacta. Impacta nossa em imagem, você. Né? Então, mas impacta em você. Você acordar, se você ficar lá, essa roupa nada a ver. Você tem que ter ali um estilo de vida, alguém que você se identifica. Tem pessoas que acham ruim quando você tem uma referência. Não é que você está se comparando, é uma referência. Como homem, mulher, achar uma mulher e ter uma referência. A vida, ela... Você querendo ou não, você aceite ou não, você influencia e está sendo influenciado. Aí você está sendo influenciado por quem? Está influenciando é o quê? Sim. Isso começa num detalhe, que é cortar um cabelo, fazer uma barba, uma roupa que você coloca, um estilo de roupa. Você vai se adaptar, querendo ou não, uma comunidade certa ali. E se você não tomar cuidado, você nem percebe se deixa levar, porque você não está nem aí. E aí você está sendo influenciado ao quê?
E você tá influenciando ao quê? Então, a vaidade, ela tá atrelada aí também. Como que você acorda, qual que é a sua perspectiva para daqui a um ano do seu corpo, como que você tá cuidando do seu corpo. As pessoas costumam dizer na nossa comunidade que eu mato e morro pela minha família, quando deveria ser ao contrário. Eu tenho que viver pela minha família, pelas pessoas que eu amo. Sim. Como que eu vou viver? Cuidando da minha alimentação, fazendo uma academia, autoestima. E legal que quando a gente fala de corpo, eu falo mais isso daí porque eu via, né? Você fazendo sempre uns procedimentos. Eu falei, vou perguntar sobre isso. E não deixa de ser um templo também, né? Se a gente olhar por esse lado até espiritual, de vida que a gente falou aqui. Como que eu vou cuidar dos meus funcionários se eu não cuido de mim? Não faz sentido. Já pensou chegar lá no meu colaborador? Cara, você tá assim. Ele vai olhar, você não corta nem seu cabelo, cara. Então, Essa barriga desse tamanho aí, você não cuida. Gente, calma, não tô meio com você quem tem a barrigona. Não é sobre isso, mas não faz sentido. Não, é sobre a pessoa se cuidar. Às vezes a pessoa realmente... Você que já teve uma Tenho duas fase... filhas. Deus me deu duas filhas. Ele me deu pra me cuidar. São filhas dele. É uma irresponsabilidade eu não tá cuidando pra estar o máximo de tempo possível aqui nessa terra pra estar apoiando elas. Então a autoestima, ela tá atrelada a tantas coisas. Não é só um simples cabelo, uma roupa legal, um botox, um preenchimento labial que eu fiz. Eu pintei minha boca também. Cara, e aí são pequenas... Se você pegar lá, que eu falei lá no começo, está em movimento, você está em movimento o tempo todo. Você não para. Faz parte do movimento, né? É que se eu tivesse uma grana aí, eu acho que ia estar igual o Ken humano. Ai. Juro. Doido pra fazer nariz. Mas calma. Não, top. E eu queria saber o seguinte. Você tem alguma coisa assim que você acha que foi um dos maiores aprendizados nos últimos dias, assim? Que você podia compartilhar? Maior aprendizado nos últimos dias. Porque eu acho que como a gente tá sempre em um constante movimento, acho que tem coisas que vão marcando a gente, que a gente vai aprendendo. Então eu queria, sei lá, ouvir alguma coisa que fosse um acho que recente. Vou pegar um recente de hoje. O Kaique tava lá comigo hoje. E não, isso não é falando mal, e sim um grande aprendizado que minha esposa vem me ensinando. Olha só que louco. E hoje eu acabei conversando com a colaboradora. São dois fatores, né? Conversa, quando ela chega até você, não seja um transportador de conversas ruins, por mais que ela seja uma verdade. Então, coisas que eu venho aprendendo não é produtivo, não é legal, não leva à frente. Pare em você. Porque às vezes a gente quer conversar com o melhor amigo, tá acontecendo isso e isso. Não, pare em você. Acho que é uma das coisas que eu venho aprendendo. E também, exemplo, como que eu posso pegar um exemplo aqui? Você compra uma pizza. A pizza vem ruim. E pode acontecer de a pessoa, no dia que fez, não estava num dia legal. Ou o produto que ela comprou, ela não sabe, não veio legal. E eu começar a falar isso para os meus colegas, que a pizza do nosso colega, ela tá ruim. Então isso é algo que eu venho aprendendo, sabe? Não é um transportador de coisa boa? Para em você. Ou você fala lá pro amigo, ele tem entendimento, ou você nem fala e coloca em oração para ele. A gente tem que ser canal de coisas boas. Isso, é o que eu venho mais aprendendo, assim. Replicar coisas boas. Ficando um pouco mais calado e levar adiante o que seja coisas boas. Show de bola. Cara, tem umas coisinhas aqui pra gente falar, mas sobre essa parada de liderança, você se sente... Eu sei que volta um pouquinho ali na parte de empreendedorismo, mas... Não tem problema. Como que você se sente nessa parte de liderança, assim? Isso... Teve algum momento de não sentir essa competência, sei lá, como que você pode explorar um pouquinho essa parte de liderança aí? Olha, a questão de competência, eu acho que a gente entra numa linha muito perigosa. A partir do momento que eu achar que eu não preciso mais buscar esse conhecimento, eu vou me auto-sabotar. Eu acredito sim que o tempo que eu tô hoje aí, ele nos diz que teve boas respostas de liderança. É algo que eu não gosto de falar, porque não gosto de falar deixa as pessoas falar do que de fato, e o resultado falar por mim. Sim. Não gosto de falar disso, porque não sei se vira uma soberba, mas eu acho que o que posso te responder sobre isso é o dia que eu achar que eu sou bom o suficiente e não devo mais buscar conhecimento, é aí onde vai morar o perigo.
Então, eu sou uma pessoa incansável e está sempre buscando conhecimento, me conectar com pessoas que estão onde eu quero chegar. Não tenho vergonha em ligar para alguém que está em tal lugar, não conheço. Olha, cara, você é bom, você é isso, me ensina. Eu acho que já é um ato de liderança e humildade, de reconhecer pessoas que estão onde eu quero chegar, ligar ou de alguma forma me conectar. Um livro, as pessoas precisam entender que o livro você se conecta com esse tipo de liderança. Porque aqui tá tudo o que ele sabe, você conversa com ele aqui. Infelizmente, o Brasil, poucas pessoas leem ainda e não entendem isso. Sim. De que quando você lê um livro, você tá falando com pessoas que mentoriam 500 mil reais, 300 mil reais. Uma liderança que você falou, né? Você até linkou sobre liderança mesmo, e agora que você falou do livro, eu até lembrei de que eu compartilho sobre isso. É a questão de você buscar mentores, pessoas que vão ensinar, sabe? Porque eu acho que essa parada de liderar, eu acho que ela tá muito envolvida um pouco com tudo que a gente falou. Sim. De como que você se enxerga, de experiências e resultados que você vem tendo. Então, eu falo disso porque, cara, eu acho muito legal essa parte de pessoas. Eu tô começando a contratar agora. Minha empresa ainda é muito pequena, tipo, tem 4 pessoas, assim, né, contando comigo, inclusive. E tudo tá sendo um aprendizado, cara, sabe? Desde liderar, desde... porque a liderança, muita gente acha que é só estar à frente, né? Não. Mas é você aprender a transportar essa mensagem de um jeito certo, sabe? Então, tipo, mais nessa linha que eu pensei, assim, o que você teve de aprendizado em relação a isso. Olha, liderar, é claro que quando você consegue obter conselhos e ler livros e quanto mais informação você ter de quem já passou pelo processo para você poder evitar alguns erros, mas você vai ter que vivenciar, entende? O seu verdadeiro eu, líder. Claro que você vai usar algumas ferramentas, você vai aprender com mentorias e ferramentas. Só que o líder, ele precisa entender o lugar dele, porque hoje está acontecendo um problema muito grande, eu vejo. Uma baita responsabilidade com pessoas que estão vendendo cursos e de que líder não deve estar na operação. Então, já posso dividir isso com você, porque eu fiz isso também. De achar que um líder, a empresa começa a subir e ele tem que se ausentar. Cara, eu acho isso um perigo. Então, já tome esse cuidado. Nós que estamos sempre em imersão. Existem muitos charlatões por aí. Isso é um perigo, irmão. É claro que muitas coisas braçal, você vai delegar até mesmo para a empresa crescer. Mas o líder, para mim, ele tem que estar presente sempre na vida do seu colaborador. Porque às vezes o líder ele fica cobrando tanto resultado e ele não senta um minuto com o colaborador dele, às vezes ele precisa só conversar. Às vezes o seu colaborador não está tendo boa produtividade, vão mandar embora, está dando trabalho. Mas e você como líder? Você sentou um minuto, tá tudo bem, tem algo que eu posso fazer. Às vezes o cara desaba, começa a conversar com você, tá acontecendo isso na minha vida, e você vai dar uma direção para ele e ele vai resolver o problema dele. Acho que líder é isso. É estar presente com a sua equipe. Não é fazendo isso, fazendo aquilo, tô na frente. Não, é olhar para o seu time. O líder, ele cuida do seu time para que ele produza bem, entendeu? É pelo menos a minha visão, assim, como liderança. Show de bola, mano. Muito bom papo. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem ali pra galera que a gente tá indo pros finalmente. Aí você fica à vontade pra falar o que você quiser. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar hoje... Posso conduzir você assim? Sim, só 2 coisas. Prefiro. Deixa uma mensagem pra quem tá começando a empreender e uma mensagem do que você achar que faz sentido pro seu momento hoje. Tipo assim, como de fé, enfim, o que você... Mas eu sempre peço pra galera deixar uma mensagem, primeiro pra quem tá empreendendo, um conselho. Eu acho que você deu um conselho muito legal. Isso pra quem tá começando a liderar. Eu gostei pra caramba, obrigado pelo conselho aí sobre estar próximos e estar próximo do time, né, e tudo mais. Mas eu sempre peço, assim, um conselho pra quem tá querendo começar a empreender, porque minha ideia é encorajar. Eu acho libertador, cara, empreender, sabe? Eu sei que é um baita no desafio, desde o cara que tem um churrasquinho, igual eu disse ali, desde o cara que tem um time grande, como hoje você tá formando lá. Mas eu gosto de deixar essa inspiração pra quem quer começar a empreender. Eu acho que um dos meus propósitos é ajudar as pessoas a empreender. Para quem vai iniciar o empreendimento, primeiro, é não imaginar que tem que criar algo maravilhoso. Segundo, comece certo. O que é começar certo? Organize o financeiro, pelo amor de Deus, gente. Não é porque que tá começando agora que a conta da sua empresa tem que ser a mesma conta da sua casa. Não dá para fazer agora, mas pelo menos planeje.
Traga pessoas, talvez, né? Comece o que tiver que começar. Eu não sei o que começar. Veja na região que você mora, vai vender pão na bicicleta, vai na área que você tá aí, o que tem na sua região que você vê que tem a dor. Então, essa é uma pessoa mais organizada. Porque as pessoas têm mania de achar que eu só vou ser organizado quando eu crescer. E aí você não vai crescer, que você não tá organizado. Então, a dica que eu deixo, para quem vai começar agora, não precisa inventar nada novo, veja o que tem no mercado e faça conta. Se eu sair com uma bicicleta hoje com 500 pedaços de bolo, R$2, R$1.000, irmão. Então, não trabalha quem não quer. E a outra é fazer a gestão disso, procurar alguma forma de organizar isso desde o início, desde um registro de marca, desde o número de telefone, usar o seu pessoal, já cadastrar um. Uhum. Pense grande e comece pequeno. Pensar grande é o quê? Faça como se fosse uma pessoa grande, que é organizada, tem um Instagram, cor. Organize isso para quando você for grande não ter um baita trabalho, ou você nem vai chegar a ser grande de tanto ser bagunçado. E o outro lado é blinde-se. Blinde-se para quem você vai perguntar os seus conselhos. Cuida da sua família, se você tem família. Se você não tem, busque no Senhor as suas dúvidas, qual caminho você deve trilhar, que Ele vai te direcionar. Amém, cara. Amém. Quando vai pra esse lado de fé aí, eu falo, eita, que o homem vai pregar. Imagina. Bom demais. Cara, queria te agradecer pela participação aí no podcast Papo Z. Eu que agradeço. Muito bom bater um papo com você. Eu sei que às vezes a gente tá se desenvolvendo ainda, como em 2018 aí. Sim. Aprendendo a se comunicar. Mais, cara, eu topo. Vamos fazer. Vou te convidar uma próxima vez aí. Me convido, eu quero vir mais vezes. Vamos dar um tempo aí, a gente vai ter muitas novidades. Hoje a gente pode fazer junto, né? Entrevistar um convidado seu. E fechou aí, bora destravar, cara. Fechou? Um abraço. Tamo Sucesso, junto. Deus abençoe. Você que tá aqui, vida, deixe seu like, deixe seu comentário aí, o que você achou desse episódio, desse nosso papo aqui. E tamo junto. Fechou? É nóis. Valeu.